Eles foram uma das maiores influências da música, donos de hits atemporais que literalmente definiram gerações e ainda assim são uma das bandas mais subestimadas da história. Nesse vídeo a gente vai desvendar a história dos Bee Gees para além dos embalos de sábado à noite, falar sobre a influência absurda que eles tiveram e principalmente entender por que eles foram cancelados no passado e como uma nova geração vem redescobrindo esses mestres vocais. Eu sou o Matheus e hoje é dia de fazer justiça e falar de música boa. Os Bee Gees são os irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb. Eles nasceram na ilha de Man, na Inglaterra, mas o contato mesmo com a música só aconteceu quando eles se mudaram para a Austrália, ainda crianças, no final dos anos 50. Inspirados pelo rock da época e principalmente pelos Beatles, ainda muito jovens, eles começaram a tocar e logo conseguiram seus primeiros contratos. O nome Bee Gees veio da pronúncia B e G, que significa Brothers Gibb, ou Irmãos Gibb. Já ali no final dos anos 60, mais especificamente em 1967, eles decidem voltar para a Inglaterra com uma única ambição: fazer parte da invasão britânica. Para quem não sabe, a invasão britânica foi um movimento onde bandas do Reino Unido, como Beatles e Stones, dominavam as paradas de sucesso dos Estados Unidos e do resto do mundo, mostrando que a Inglaterra tinha o pop e o rock mais influente daquele momento. Já na Inglaterra, eles assinaram um contrato com Robert Stigwood, o empresário australiano que seria fundamental para a carreira deles depois. Stigwood transformou os Bee Gees em um sucesso mundial instantâneo. A banda, que no início era um quinteto com o baterista Colin Peterson e o guitarrista Vince Malone, conseguiu emplacar hits globais como Massachusetts, I Started a Joke e To Love Somebody. Eles eram simplesmente a febre pop psicodélica do momento, com composições 100% originais e uma sonoridade levemente melancólica. Mas o sucesso instantâneo veio com um preço: imaturidade, superexposição, muito dinheiro e as várias brigas, principalmente entre o Barry e o Robin. Tudo isso foi se acumulando com o tempo e gerando um desgaste enorme entre os irmãos, e em 1969 o Robin deixa a banda. O Barry e o Maurice até tentam continuar sozinhos, mas a coisa não funciona e em 1970 a banda se desfaz oficialmente. Bom, após meses separados e trocando muitas farpas através da imprensa, os irmãos se reúnem e a banda volta. Mas o início dos anos 70 foi um completo desastre. O som deles, que era mais focado em baladas épicas e em um pop mais introspectivo, não estava batendo com o que estava ficando popular na época. E mesmo conseguindo emplacar alguns hits, como How Can You Mend a Broken Heart e Run to Me, eles foram perdendo relevância. Nessa época, os álbuns deles estavam vendendo muito pouco e eles estavam a um passo de serem dispensados pela gravadora. Foi então que em 1974 vem uma espécie de renascimento. Eles decidem ir para Miami, nos Estados Unidos, para poder trabalhar com o produtor Arif Mardin e para tentar, de alguma forma, mudar a sonoridade da banda. E foi justamente nesse contexto de mudança de sonoridade e tudo mais que o Barry descobriu aquela que seria sua maior marca registrada: o falsete. O Barry conta que a gravadora estava ameaçando eles constantemente de dispensa se eles não chutassem o balde e mudassem o som de uma vez, já que as baladas melancólicas não vendiam mais. E foi justamente por isso que o Arif incentivou os irmãos Gibb a mudarem a sonoridade e abraçar algo mais R&B, algo mais funk. E o resultado disso foi o álbum Main Course, de 1975, que foi a primeira incursão do grupo já na disco music. E uma curiosidade interessante desse álbum é que foi justamente nele que o Barry passou a usar o falsete para valer. E isso fica muito evidente em músicas como Funny Be Tender e principalmente na faixa onde ele foi descoberto, meio que acidentalmente, que é Nights on Broadway. Essa guinada pro R&B e pra disco foi definitiva. Eles literalmente já estavam prontos para explodir de novo. Foi então em 1977 que o Robert Stigwood, que ainda era empresário deles e que agora estava mexendo com filmes também, convidou os irmãos Gibb para produzir a trilha sonora de um filme que ele estava produzindo, um filme pequeno,
que se chamaria nada mais, nada menos que Saturday Night Fever, ou Os Embalos de Sábado à Noite. Evidentemente eles aceitaram e o resto é história. O álbum se tornou a segunda trilha sonora mais vendida de todos os tempos, com hits atemporais como Staying Alive, How Deep Is Your Love e You Should Be Dancing, vendendo mais de 42 milhões de cópias e colocando os Bee Gees literalmente no topo do mundo. Mas para entender a real dimensão dos Bee Gees, a gente precisa olhar para o legado deles, que vai muito além do falsete e da disco music. Em primeiro lugar, a gente precisa falar das harmonias. Os Bee Gees são considerados um dos maiores grupos vocais de todos os tempos. As harmonias entre o Barry, o Robin e o Maurice são extremamente complexas e raras, o que mostra que antes de tudo eles eram grandes mestres em dividir e ao mesmo tempo unificar as suas vozes. Disso a gente também precisa falar da habilidade extraordinária deles para composição. Os caras eram, na sua essência, compositores absurdos. Eles nunca se prenderam a um único estilo, flutuando do rock psicodélico e das baladas até a música R&B, o country e principalmente a disco music. Com isso, eles venderam mais de 220 milhões de discos e foram incluídos no Hall da Fama do Rock and Roll e também no Hall da Fama dos compositores, um feito que vai muito além de qualquer gênero musical. E foi justamente essa habilidade eclética de composição que permitiu que eles pudessem compor grandes hits para outros artistas também. When you write for yourself, you're the only instrument, so you have certain limitations in your mind and your heart. If you're writing for someone else and that person has the range that Barbara has, it stretches you out. It makes you write other things that you might not really be able to sing yourself. E um terceiro e último ponto de destaque que eu queria trazer sobre o legado dos Bee Gees aqui é evidentemente o falsete do Barry. Sim, o falsete virou a marca registrada da banda, mas não foi uma coisa forçada, foi uma evolução musical natural. Eles não usavam o falsete como um simples truque vocal, mas sim como um complemento, principalmente na era disco, que precisava de vocais que acompanhassem o som da pista de dança. E vale destacar aqui que essa é uma técnica vocal extremamente difícil e que o Barry dominou como ninguém jamais conseguiu. Bom, dito tudo isso, a gente chega no ponto central do nosso vídeo: a injusta falta de reconhecimento. Afinal, por que os Bee Gees não são tratados com o mesmo respeito que os Beatles, os Stones ou o Queen? Por que eles não são lembrados como uma das bandas mais importantes da história? Bom, a resposta para isso é simples e até meio triste, na verdade: o cancelamento pelo próprio sucesso. No final dos anos 70, após o sucesso estrondoso de Saturday Night Fever e com a disco dominando tudo, a banda atingiu um nível de exposição simplesmente insustentável. O rock mais tradicional estava simplesmente perdendo espaço para disco music nas rádios, que já não dominava mais só a música, mas a cultura como um todo. E isso gerou uma revolta gigantesca entre os fãs de rock mais raiz e de classe média branca dos Estados Unidos. Essa revolta se transformou no movimento Disco Sucks, ou Disco é um lixo. E o auge disso tudo foi um evento bizarro que ficou conhecido como Disco Demolition Night, que aconteceu em julho de 1979 em um estádio de beisebol em Chicago. Um DJ de rock, que foi quem capitaneou todo esse movimento, convidou as pessoas a levarem discos de vinil de música disco para serem destruídos e explodidos no meio do campo. A expectativa deles era para 16 mil pessoas, mas apareceram 59 mil ensandecidos, a grande maioria branco e com camisetas do Led Zeppelin e do Black Sabbath, que invadiram o campo para queimar e quebrar vinis de música disco, e entre esses vinis estavam, logicamente, os discos do Bee Gees. Mas o que estava por trás desse ódio todo, evidentemente, não era só a música. A disco representava uma ameaça cultural, porque ela não era um subproduto da classe média branca americana, mas sim das classes mais pobres e principalmente dos negros e dos gays. Então todo esse ódio à disco music, ao movimento disco, não era só sobre música, mas sim sobre preconceito e rejeição. E os Bee Gees, como reis incontestáveis da disco music, foram o alvo principal disso tudo. Bom, os anos 70 acabam e a indústria do entretenimento queria uma reformulação total depois da saturação da disco music. E foi justamente nesse contexto que, de uma hora para outra, o
O público e a crítica viraram as costas para os Bee Gees, que eram considerados um produto do passado. Naquele momento e naquele contexto, o legado dos irmãos Gibb foi simplesmente reduzido a 3 caras que cantavam com voz fina e faziam música descartável para dançar. E o impacto disso foi tão devastador que nos anos 80 a banda simplesmente entrou em um hiato e se afastou dos holofotes. Em uma entrevista recente, o Barry reflete que é simplesmente inacreditável eles serem um dos grupos mais bem-sucedidos da história e mesmo assim serem tão subestimados, sugerindo que talvez eles tenham sido vítimas do próprio sucesso mesmo. No entanto, foi justamente nesse contexto de ostracismo oitentista que eles se dedicaram a compor e produzir para outros artistas, atuando totalmente nos bastidores, o que ironicamente acabou rendendo para eles alguns de seus maiores hits. Mas além de tudo isso, a década de 80 também ficou marcada para os Bee Gees por uma tragédia pessoal: a morte de Andy Gibb. O Andy era o irmão caçula do grupo e, embora ele não fizesse parte da banda, ele também foi um artista de muito sucesso nos anos 70, muito influenciado e ajudado pelos irmãos, os Bee Gees. Por ter feito sucesso muito rápido e ser muito jovem e imaturo, Andy teve muito problema com a dependência química e em 1988 ele faleceu muito jovem, o que gerou um grande baque de tristeza e sofrimento para os irmãos Gibb. Já no final dos anos 80, a banda retoma as atividades e lança 2 álbuns completamente alinhados à sonoridade da época, com músicas que muitos fãs de pop e rock teriam amado, mas que passaram bem despercebidas. Depois disso, os Bee Gees não pararam mais. Eles lançaram diversos álbuns de extrema qualidade, sempre tentando acompanhar as tendências musicais vigentes. E aproveitando esse gancho, eu separei alguns desses álbuns aqui para mostrar para vocês, porque essa é a parte do legado deles que pouca gente conhece, mas vale muito a pena. Além desses álbuns dos anos 80, que são muito bacanas, como eu já falei antes, em especial o One, de 1989, que é um dos meus preferidos, eu trouxe aqui também o Size Is Everything, que é um álbum de 93 e que tem uma sonoridade muito bacana, bem começo dos anos 90 mesmo, tem músicas muito legais aqui, vale muito a pena. Trouxe também o Still Waters, que é de 97, que é muito, muito bom, tem uma sonoridade bem legal, bem fim dos anos 90 e é um dos meus álbuns preferidos deles. E claro, também trouxe o último álbum da banda, que foi lançado em 2001, que é o This Is Where I Came In. Esse álbum aqui é bem diferente de tudo que eles estavam fazendo, tem uma sonoridade bem mais rock, bem mais crua e, infelizmente, acabou sendo o último álbum da banda. Mas assim, se vocês quiserem conhecer de uma forma mais completa o legado do Bee Gees, com tudo que eles têm de melhor, eu recomendo a minha playlist deles. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição e também vou deixar esses QR Codes aqui que estão aparecendo para vocês poderem escanear e acessarem a playlist tanto no Spotify quanto no YouTube. Nessa playlist tem de tudo, literalmente de tudo. Tudo que eles fizeram de melhor tem nessa playlist, desde o começo, lá nos anos 60, até o último álbum. Tem várias pérolas escondidas aí, além das músicas clássicas que todo mundo já conhece, vale muito a pena, hein? Bem, como eu acabei de falar sobre o último álbum deles, eu preciso explicar também a forma trágica como a banda acabou. Depois de 4 décadas de atividade, os Bee Gees oficialmente encerraram as atividades do grupo em 2003, com a morte repentina do Morrissey. Mais tarde, em 2012, o Robin também faleceu e hoje o Barry é o único irmão remanescente. Porém, como eu sempre digo, o tempo é foda. Tem uma nova geração que tá descobrindo os Bee Gees agora e que tá simplesmente pirando com eles. Se você fizer uma busca rápida aqui no YouTube por Bee Gees React, você vai ver uma pancada de jovens ouvindo e vendo a banda pela primeira vez e as reações são simplesmente incríveis. A música dos irmãos Gibb tá viralizando depois de décadas e o mérito disso é mais uma vez de uma geração que não viveu à base de preconceitos, como o da era Disco Sucks, e que consegue enxergar a música pela sua qualidade pura mesmo depois de tanto tempo. E a boa e velha música, como é a música dos Bee Gees, em um cenário de empobrecimento musical dos artistas atuais, é um verdadeiro achado para essa galera, o que prova que no fim
a boa música sempre vence. Então o que fica depois disso tudo é a certeza de que os Bee Gees são gigantes da música e que sim, eles são a banda mais injustiçada e desvalorizada da história, pois não tiveram nem metade do reconhecimento que mereciam. Eles influenciaram do rock alternativo até o pop moderno e grandes nomes da música como Noel Gallagher do Oasis e o próprio Michael Jackson, que por acaso era amigo pessoal do Barry, já declararam publicamente serem fãs do trabalho dos irmãos Gibb. Then when the Bee Gees came out in the 70s, that did it for me. I cried listening to their music. I knew every note, every instrument. This broken heart. Yeah. How can you mend that one? This broken heart. And how can you stop the rain falling down? I love that. How can you stop the sun from shining Accent. when there's a world go round? I love that stuff. When they hit with Saturday Night Fever, man, that did it for me. I said, I gotta do this. I gotta do this. I know I can do this. Portanto, os Bee Gees não apenas dominaram as pistas de dança na era disco, mas também ajudaram a escrever a história da música e influenciaram diretamente compositores por mais de 5 décadas. Já passou da hora do grande público dar a eles o reconhecimento merecido e, principalmente, conhecer a sua obra completa para além de Saturday Night Fever.